Alô, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem esteja assistindo. Meu nome é professor Silvio Soares, estamos em mais uma etapa, fechando aí com chave de ouro os nossos estudos e parâmetros necessários para aprovação no Banco do Brasil. O concurso aí que eu sei que é o sonho da maioria de vocês, tem a oportunidade de estar aqui habilitado nessa instituição, que é a LAC Concurso, hoje uma grande empresa aí que presta serviço a vocês aí de auxílio e apoio, foco e determinação para que nós consigamos obter êxito, que é a aprovação no seu concurso público do Banco do Brasil. E, como vocês já sabem, outras aulinhas que nós tivemos, eu tenho a oportunidade, com o convite do professor Luiz, de ministrarmos algumas disciplinas, como a disciplina de Direito do Consumidor. E hoje nós trouxemos um ponto importante também para o nosso estudo, que tem tendência, já tivemos questões cobradas em anos anteriores, sobre o tema acessibilidade e direito do consumidor. O que acontece? Hoje nós teremos o estudo, uma análise de forma simplificada em relação a duas leis e um decreto. Primeiro, a Lei 10.048, e a nossa Lei 10.098, ambas do ano de 2000, e o nosso Decreto-Lei 5296 do ano de 2004. Certo, pessoal? Então vamos lá. Trouxe essas duas leis para nós analisarmos hoje em conjunto com esse decreto. Lei 10.048, Lei 10.098 e Decreto 5296 de 2004. Mas, professor, do que se trata essas leis, do que se trata esse decreto? Em primeiro momento, pessoal, tanto a Lei 10.048 como a Lei 10.098 irá tratar um pouquinho sobre o critério de acessibilidade, o critério de ser acessível, conseguirmos chegar a um determinado local, que esse local seja determinadamente adaptado a situações para determinadas pessoas, idosos, gestantes, lactantes, pessoas que possuem o que, pessoal? Movimentação limitada de forma temporária ou permanente. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses critérios de acessibilidade, que é uma previsão hoje regulamentada por lei e, consequentemente, pelo Decreto 5296 de 2004, e que também tem tendências de virem a ser cobrados junto ao concurso público do Banco do Brasil. Então, vamos lá para o nosso primeiro passo, pessoal, entendermos um pouquinho sobre a Lei 10.048 do ano de 2000. Vamos lá para o nosso artigo 1º, um dos mais importantes artigos dessa lei. O artigo 1º, pessoal, ele nos traz o respaldo da seguinte forma, indicando que as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por criança de colo terão atendimento prioritário nos termos da lei. Olha que interessante, pessoal. O primeiro artigo dessa lei já nos traz um belíssimo apontamento, de questão que pode vir a ser cobrado. Então, notem que quando nós falarmos de acessibilidade, nós estamos tratando o quê? De pessoas com deficiência, vamos tratar dos idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, das lactantes, das pessoas acompanhadas de criança de colo, Essas pessoas, elas terão um atendimento prioritário. E esse atendimento prioritário, ele veio a ser determinado pela Lei 10.048 do ano de 2000. É claro, pessoal, que o que nós iremos visualizar aqui na nossa aulinha é simplesmente alguns artigos que nós acreditamos serem importantes para o estudo de vocês. Mas deixando bem claro que cada um de vocês que estão aí na finalização do estudo deve fazer a leitura de todos os artigos dessa lei. Então, leiam os artigos da Lei 10.048, leiam os artigos da Lei 10.098 e também do nosso Decreto 5692. Então, são 3 legislações de suma importância. Mas, professor, por que eu tenho que fazer a leitura do decreto? Porque o decreto não é a lei. O decreto, na realidade, pessoal, ele veio para regulamentar a Lei 10.048 e a Lei 10.098. Esta regulamentação seria como se fosse o quê? Características que vêm a complementar essas duas leis. Então, lá, às vezes eu falo o quê, pessoal, de um gênero
e o decreto traz as suas espécies. E é assim que funciona esta acumulação dessas 3 legislações que nós iremos estudar a partir de agora. Vamos lá então para o artigo 2º. Olha que importante o artigo 2º da Lei 10.048 nos traz. As repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar o atendimento prioritário por meio dos serviços individualizados, que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas que referem-se o artigo 1º. Então, notem, pessoal, as repartições públicas, concessionárias, prestadoras de serviço público, ela tem, por lei, por obrigatoriedade, ter um atendimento individualizado para essas pessoas que acabamos de falar a vocês. Os idosos, que são aqueles de 60, ou com idades superiores, aquelas gestantes, as pessoas que se encontram, em período de lactação e também o que, pessoal, Além de todas essas circunstâncias, temos também aquelas mães com crianças de colo. Então, são circunstâncias, pessoal, hoje já determinadas no artigo 1º, no qual a lei já estabelece um atendimento prioritário. Então, por isso que vocês podem observar, quando vocês estiverem aí junto à gerência do Banco do Brasil, se Deus quiser, aprovados no seu concurso público, você irá observar que é uma responsabilidade que você, gerente, deverá o quê, ter junto à sua agência. Locais de atendimento específicos, exclusivos, atendendo estas pessoas hoje determinantes no artigo 1º, seja os idosos, seja as lactantes, seja aquelas mamães ou pessoas com criança de colo, seja as pessoas com deficiência, seja aquelas pessoas que têm o quê? Uma mobilidade limitada de forma temporária ou definitiva. Então, são algumas circunstâncias que hoje encontramos previstas na Lei 10.048. Além disso, pessoal, olha que nos traz o artigo 3º. As empresas públicas de transportes e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados às pessoas que lá já citamos do artigo 1º. Idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por criança de colo. Então, notem, pessoal, que são bastante repetitivos esses artigos. Então, nós só iremos trabalhar com alguns deles, para que você fixe essas pessoas que já estão determinadas no rol previsto lá do artigo 1º da Lei 10.048. Então, transporte coletivo, pessoal, as empresas públicas que oferecem esse transporte, ou aquelas concessionárias, permissionárias, elas terão assento exclusivo, de forma o que devidamente identificada ao idoso, que é aquele que tenha 60 ou mais, às pessoas lactantes, às pessoas o que? Pessoal com crianças de colo, as gestantes e, consequentemente, o que, as pessoas portadoras de deficiência. Então, são circunstâncias, pessoal, que hoje é fácil nós acompanharmos, mas muitas vezes não sabemos da onde surge essa determinação. E agora, para o seu dia a dia e, consequentemente, também para o seu estudo específico para o Banco do Brasil, você tem acesso a essa informação e essa previsão estabelecida das pessoas que são defendidas pela Lei da Acessibilidade, a Lei 10.048 do ano de 2000. Vamos lá. Outro artigo importantíssimo, pessoal, que é o artigo 6º dessa lei. Ele nos fala o seguinte: a infração ao disposto pela lei sujeitará os responsáveis. 2 pontos. Em primeiro plano, pessoal, no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, as penalidades previstas na legislação específica. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, pessoal? O decreto nos aponta algumas regulamentações próprias ou legislações específicas que serão aplicadas o quê? Às pessoas responsáveis por aquela administração pública específica, como muitas vezes o gerente de uma instituição como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal.
O inciso 2 nos fala o seguinte: no caso de empresas concessionárias de serviço público, nós teremos uma multa a ser aplicada no descumprimento dessa lei, pessoal. Multa de R$ 500 a R$ 2.500 por veículos sem as condições previstas no artigo 3º e 5º. Então, notem, os estabelecimentos que deixam de aplicar, pessoal, né, um atendimento prioritário às pessoas previstas nessa lei, terá uma multa que varia de R$ 500 a R$ 2.500. E notem, pessoal, que no caso de reincidência, ou seja, no caso que haja um trânsito em julgado, onde já houve uma condenação dessa instituição, nós teremos penas o quê? Maiores aplicadas a este estabelecimento. Olha o inciso 3º do artigo 6º. No caso das instituições financeiras, as penalidades previstas no artigo 44, inciso 1, 2 e 3 da Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964. O que acontece, pessoal? Essa é uma lei que regulamentava aí, né, as situações das instituições financeiras. O que nós temos aí de penalidades, pessoal? Multas. E no caso, né, de reincidência, nós teremos o que, pessoal? Né? Uma penalidade aplicada em dobro a cada uma dessas respectivas instituições financeiras. Então, tome bastante cuidado no caso de pedido de um desses incisos previstos hoje no artigo 6º na sua provinha do Banco do Brasil. Então, notem, pessoal, que aqui nós utilizamos os artigos principais que nós encontramos dentro da Lei 10.048, né? É claro que depois merece a cada um de vocês que faça, né, uma leitura bem tranquila desses artigos, que são artigos de fácil compreensão. O nosso papel aqui é simplesmente facilitar e fazer com que você assimile alguns pontos principais em cada uma dessas leis. Beleza? Então vamos lá para a nossa segunda lei. Lei 10.098 do ano de 2000. A Lei 10.098, pessoal, ela nos aponta alguns pontos principais. E o artigo 1º já nos traz a seguinte circunstância. Esta lei estabelece normas gerais de critérios básicos para a promoção da acessibilidade a quem? Foi aquelas pessoas lá do rol da 10.048. Pessoas portadoras, né, de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras, de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Então, notem, pessoal, que essas leis elas vêm a se complementarem, formam um conjunto de leis para a aplicabilidade e defesa quanto à acessibilidade de pessoas que têm essa necessidade para ter uma melhor locomoção, um melhor atendimento de uma instituição pública, seja tão mesmo uma instituição privada. Então, a Lei 10.098 ela veio também para nos auxiliar, trazendo uma expansão daquele rol do artigo 1º, né? Expandindo a lei, né, dos lactantes, idosos, pessoas com crianças de colo, né? Também as pessoas com necessidades, né, físicas, os PNS e consequentemente o que, pessoal? As pessoas que possuem mobilidade reduzida, seja de forma temporária ou seja de forma definitiva. Então são pessoas especiais, são pessoas que hoje se encaixam nessas duas legislações específicas que encontramos hoje quanto ao critério de acessibilidade. A acessibilidade é o quê, professor? O próprio artigo 1º da Lei 10.098 já nos traz acessibilidade aos espaços públicos, pessoal, ao mobiliário urbano, né, aos meios de transporte e comunicação, né? Todos os brasileiros têm seu direito e isso não poderia ser retirado àquele que possui alguma deficiência física, aquele que possui o quê, pessoal? Uma limitação quanto à sua mobilidade. Então a lei veio a ser criada com esse papel. Para que ele possa acessar um caixa eletrônico, né? Aquele que tenha deficiência visual, para que aquele, né, pessoal, possa
vir a passar por uma praça, né, com a sua cadeira de roda e ter acesso a rampas, né, ter instrumentos que venham auxiliar para que ele venha a ser conduzido naquele local. A lei foi criada nesse intuito, para tratar as pessoas especiais conforme, certo, as deficiências que elas possuem. Então notem que o artigo 1º da Lei 10.098, ele é fantástico. Ele já nos traz, pessoal, todos os indicativos necessários para que nós tenhamos a possibilidade de saber o que a Lei 10.048 e o que a Lei 10.098 vem a defender. Vamos lá para o artigo 2º da Lei 10.098. Ele nos fala o seguinte: para fins desta lei, são estabelecidas as seguintes definições. Primeiro ponto, acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos. Então, onde eu vou, pessoal, eu tenho que ter o meu acesso, seja numa praça, seja o que, pessoal, né? Numa instituição pública, seja numa instituição privada, eu não posso ser impedido quanto ao meu acesso, porque a lei já prevê que esse local deve estar devidamente adaptado, né, nos transportes, nos sistemas e meios de comunicação e por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade é essa possibilidade, é essa condição que você tenha acesso, que você possa chegar no local independentemente, certo, pessoal, da circunstância que você se encontra, né, do problema que você possui, né? Quanto à sua, entre aspas, anormalidade, né? Não é um nome que muitas vezes nós colocamos, a anormalidade, né, pessoal? Já tivemos questões em alguns concursos públicos que foram bastante debatidas, inclusive até ingressos, né, de recurso, porque nós não estamos falando de pessoas diferentes, nós estamos falando de pessoas especiais, não de pessoas anormais, né? Todos são normais, mas algumas necessitam o quê, pessoal, né? De um atendimento especial, que são a figura dos PNS e de outros que se encontram hoje previstos nessas duas legislações. Inciso 2, pessoal, ele fala sobre as barreiras. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança das pessoas classificadas, com barreiras arquitetônicas urbanísticas, as existentes em vias públicas e espaços de uso público. Então, notem, pessoal, o correto é que nós não tenhamos essas barreiras arquitetônicas, que o local tenha um acesso amplo, total, geral a essas pessoas que possuem, né, pessoal, necessidades especiais. A lei já traz essa previsão. Ah, mas eu já tinha o meu imóvel construído antes dessa legislação. Notem que nós iremos trabalhar que a legislação aponta prazos para que você venha buscar adaptar o seu estabelecimento comercial ou residencial às normas hoje estabelecidas pela Lei 10.048, pela Lei 10.048 e pelo nosso decreto-lei. A linha B. Barreiras arquitetônicas. Edificações existentes no interior dos edifícios públicos ou privados. Barreiras arquitetônicas nos transportes, as existentes no meio de transporte. Então notem, pessoal, que nós deveremos quebrar todas essas barreiras, seja no critério de comunicação, no critério visual, no critério de transporte, no critério que, né, pessoal, né, de construção. A lei ela já é bem clara em estabelecer a quebra dessas barreiras para que você, né, portador de necessidades especiais, tem acesso a todos esses ambientes da forma normal, da forma de uma pessoa que não possui essas necessidades, né? Então, notem, o Brasil é responsável em controlar e fiscalizar, por meio da competência dos seus órgãos específicos, a aplicabilidade dessa lei. D. Barreiras de comunicação. Quando entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa. Então, bacana também, pessoal, temos a quebra dessas barreiras de comunicação, né? Hoje os caixas eletrônicos já são devidamente, né, adaptados às pessoas que possuem necessidades especiais.
aos surdos, aos deficientes visuais, todos eles já têm acesso, ele pode vir a sacar o seu dinheiro, fazer as suas respectivas transferências, outras situações no qual seja oferecida por meio do atendimento eletrônico, né, por meio de um caixa eletrônico, dentre outras áreas também que veio já se adaptar-se à prestação hoje determinante pela Lei 10.098 do ano de 2000. Além disso, pessoal, temos outros incisos também. Nos fala o seguinte: a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, a que temporária ou permanente tem limitada a sua capacidade de relacionar-se com o meio de utilizá-lo. Então, as pessoas portadoras de deficiência também, pessoal, com mobilidades limitadas de forma temporária ou tão mesmo definitiva, também teremos a aplicabilidade normalmente da Lei 10.098. Inciso 4º. O elemento da urbanização, qualquer componente das obras de urbanização, tais como referentes à pavimentação, saneamento, encanamentos para esgoto, distribuição de energia, iluminação, paisagismo e os que materializam os indicadores de planejamento urbanístico. Então notem, pessoal, né, que trabalharemos também com uma adaptação, né, quebrando essas barreiras urbanísticas quanto à figura dos deficientes ou aqueles que possuem uma mobilidade limitada. Inciso 5. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou da edificação, de forma que a modificação ou translado não provoque alterações substanciais nesse elemento, tais como semáforo, postes, sinalizações, similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, todos, maquises, quiosques e quais outros de natureza análoga. Então, no nosso mobiliário urbano, pessoal, também, né, os locais devem estar devidamente adaptados para que haja o atendimento a essa pessoa com uma necessidade especial, com uma mobilidade, né, limitada de forma permanente ou temporária. Inciso 6. Ajuda técnica. Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso ou o uso do meio físico. Então nós temos aí, né, pessoal, vários órgãos também responsáveis em produzir essa ajuda técnica, né, em dar um guia, em dar um norte a esta pessoa com necessidades especiais, com, né, situações de limitação, pessoal, quanto à sua movimentação. É triste, mas graças a Deus nós temos uma lei que vem a proteger essas pessoas, né, diferenciadas, né, pessoas o quê? Especiais ao critério da nossa Lei 10.098. Vamos lá, pessoal. Então, imagine, observando esses primeiros requisitos da Lei 10.098, eu trouxe uma questão bastante interessante. Essa questão, pessoal, caiu na FCC 2011, né? Bem recente aí, Banco do Brasil. Olha que interessante, para a função de escriturário. Vamos lá resolvê-la? Fala o seguinte: a Lei 10.098 de 2000 define que entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistema de comunicação é... Olha aí, pessoal, acabamos de estudar as barreiras, né? Primeiro, barreira de comunicação. Segundo, barreira de urbanização. Terceiro, barreiras na acessibilidade ou mobilidade reduzida. Olha que interessante, pessoal. Eu acho que de plano nós não teríamos erro em marcar a alternativa correta. A alternativa correta seria a alternativa A. Por quê, professor? Lembra que nós acabamos de verificar a leitura das barreiras de comunicação? Que o consumidor, pessoal, o cidadão, ele tem que ter acesso total àquela determinada comunicação. A comunicação deve prover meios necessários para que ele tenha acesso a esta informação. Então, nós temos como alternativa correta a alternativa A. Ou seja, estamos definindo, nesse caso concreto, uma barreira na comunicação. Certo? Então,
Então é só fazer a leitura dos 2 primeiros artigos do nosso código, né, pessoal? Da nossa lei, desculpe, 10.098 de 2000, para que você tenha acesso às informações e, consequentemente, a gabaritar essa questão, que é uma questão de nível fácil. Segunda questão que eu separei para vocês também, FCC 2010, Banco do Brasil também para escriturário. Nos termos da Lei 10.098 de 2000, a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meio de comunicação por esta portadora de deficiência física ou com mobilidade reduzida. Denomina-se urbanização, sinalização urbana, barreira visual, acessibilidade ou equipamento de mobilidade. Olha que interessante, pessoal. A lei é bem clara. Nós teríamos como resposta a alternativa D, acessibilidade. Ou seja, uma condição de alcance, de utilização, né? Nada mais é que é o que a lei estabelece quanto ao critério de acessibilidade. Para que eu seja útil, para que eu tenha acesso àquela informação, para que eu possa chegar no lugar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.